Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná, neste sábado, 20 de julho. E hoje a gente vai conversar aqui com duas duplas de entrevistados. Os meus primeiros convidados são o diretor de incorporações da GT Building, incorporadora GT Building, o Marcelo Malucelli Tá, e a Rafaela Tasca, que é a curadora. Essa semana, Curitiba ganhou aí um belo presente, uma exposição imersiva dos artistas Lang de Morretes e João Turim. E que ambos nomeiam o mais novo empreendimento da GT Building, que se chama Lang Turim, Lang, Turim, que vai ser construído ali na Avenida Visconde de Guarapuava, um belíssimo empreendimento, mas acima de tudo, a gente vai falar aqui muito do papel desses dois artistas, da importância deles para as artes paranaenses. São artistas que estão presentes aí no dia a dia, principalmente o Turim, com muitas obras espalhadas por Curitiba, mas que muita gente também não sabe quem são enfim, de quem é o autor desses grandes felinos que a gente vê por aí em algumas rotatórias da cidade, parques e tudo mais. No segundo bloco, eu vou conversar com o desembargador do trabalho, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que é o primeiro magistrado cego do Brasil, e também com o Márcio Aparecido da Cruz Germano, que acaba de ser aprovado num concurso para a Justiça do Trabalho, e ele ele será o primeiro juiz cego de primeiro grau da Justiça do Trabalho no Brasil. Os dois vão conversar com a gente daqui a pouco, aqui no Grandes por Bessa, inclusive com uma surpresa muito interessante no final do programa, Vocês vão conferir. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Bessa. Bom dia, Bessa. Obrigado por estarem aqui hoje. Prazer é nosso. Obrigado. Então, eu vou começar aqui pela Rafaela, porque é o seguinte, eu falei aqui, da exposição que foi aberta na última segunda-feira, e lá no espaço de vocês, Universo GT, é isso? Isso, exato. Ali no bairro do Seminário, não é? Que Nossa Senhora Aparecida, 48. Avenida Nossa Senhora Aparecida, número 48, exatamente. E lá está, eu estive lá, inclusive, uma exposição desses dois artistas, o Lang de Morretes e o João Turim. E a Rafaela deu uma aula pra gente lá aquele dia, Só antes eu vou falar aqui quem é a Rafaela Tasca, curadora e gestora cultural, mestra em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona, é bacharel em Comunicação Social pela Unesp. Enfim, é uma pessoa que tem aí, também foi coordenadora do Espaço Cultural BRDE, Palacete dos Leões, e tem uma longa trajetória já nas artes aí, Rafaela? Por isso que a GT acho que te chamou lá para enfim, fazer a curadoria dessa exposição do Lang e do Turim, não é? Exatamente, Bessa. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade da gente poder conversar nesse programa também sobre essa curadoria de arte, que é uma curadoria muito específica, que é feita para o empreendimento, Então, dentro do da minha trajetória, as curadorias estão muito voltadas para os espaços museológicos, os museus, os centros culturais públicos, Então, nesse momento que a GT faz um papel, de trazer uma curadoria de arte, de fazer uma ressonância no circuito a partir dos seus artistas do Paraná, é um importante papel de pensar esse espaço que estava sendo pouco trabalhado, que é o espaço privado, o espaço corporativo, para trabalhar a ressonância da cultura. Então, isso é um papel fundamental que a sociedade esteja envolvida com essa discussão ampla da cultura. Então, o papel que a GT faz como para a cultura paranaense, para a difusão dos artistas paranaenses, é de deixar os olhos com brilho mesmo. E esse empreendimento, tive essa oportunidade, essa honra de fazer parte da equipe, nessa função nova, talvez, para os empreendimentos dessa magnitude, e especialmente fazer uma curadoria que olha para o território, que olha para os artistas, que faz uma homenagem a dois artistas,
E não é uma só homenagem ao nomear o empreendimento, mas uma justa homenagem adquirindo obras, fazendo todo um trabalho de pesquisa, de composição, desdobramento para o contemporâneo, né, de artistas contemporâneos. Então, é uma curadoria que ela trabalhou com todos os ativos que a gente trabalha numa composição de uma exposição de museu. Bom, antes da gente falar do empreendimento, né, que também é um dos assuntos que eu quero tratar aqui com o Marcelo, mas vamos falar ali da exposição, né, porque ali é um espaço comercial, como a gente sabe, né, vamos dizer assim, é o showroom, né, da AGT, onde estão as maquetes dos vários empreendimentos, mas é também uma galeria de arte, né, pelo menos o que eu vi lá, né, tá exatamente composto assim, tá montado como uma galeria de arte, inclusive com uma bela sala de cinema, né, que ali onde a GT mostra os seus empreendimentos, esse especialmente, mas ali tem algumas obras, né, dos dois artistas, né, tem tanto os felinos lá do Turim, quanto algumas obras, estudos também do Lang de Morretes, né? Exatamente, Bessa. É uma exposição que já pontua essa primeira fase da curadoria, ou seja, da aquisição de obras para o empreendimento. Então, os homenageados, que é o Lang de Morretes e o João Turim, eles têm obras, né? As obras já estão colocadas na exposição, né? Então a exposição apresenta essas obras ao público, aos clientes, e eu acho que essa seleção ela foi uma belíssima seleção, porque o Lang de Morretes, ele é um artista que, embora a gente conheça ele pelo petit pavé, esse petit pavé que tem a estilização pinhas, dos pinhões, né, que a gente já conhece, pouco se conhece desse Lang, que é um exímio pintor, um paisagista, assim, é uma virtuosidade como paisagista, mas sobretudo também um grande cientista, ou seja, são intérpretes do Paraná, são personalidades do Paraná. A pintura que foi adquirida para o empreendimento é uma pintura do Vale do Ipiranga de 1923, então é uma pintura de 101 anos. Olha só. Esse vale é especialmente importante na trajetória do Lang de Morretes, que é quando ele volta da Escola de Belas Artes, da experiência na França, né? E é quando ele olha de volta para sua cidade, para o seu espaço onde ele tinha uma convivência desde a infância. E essa pintura, que é uma pintura de paisagem em formato retrato, né, que isso já é muito interessante, porque é um vale que está sendo apresentado, é onde a gente percebe já a estrada de ferro. Então, por aquela pintura, a gente ali consegue... já é o traçado da estrada, né? Traçado da estrada, ou seja, por aquela pintura a gente consegue entender esse contexto do Paraná, a importância da estrada de ferro, né, naquele contexto. E a magnitude daquela obra, né? E a obra é fazer uma obra naquele lugar, naquela época, né? E é uma paleta de azuis. A gente fala muito do azul Lang, né? É quase que como construir uma pirâmide do Egito. O Lang, aquela pintura mostra esses pintores que vão para a paisagem, ler a paisagem, né? É um pós-impressionismo, né, desse movimento, por isso que a volta da França dele é muito interessante. E o Turim, as obras do Turim, né? Então, essa é a obra que vai estar no empreendimento. Ela é um pilotia, assim, é um estruturante no projeto. E as obras do Turim são os felinos, né? Os felinos em escala real. As onças, né? As onças, né? Elas não foram agigantadas nem ampliadas, elas não estão em escala monumental. Então, o ponto central dessas onças é o marumbi, né, que é aquela junção que o Turim faz dos dois felinos num embate e fazendo uma referência à topografia, né, do estado. Então, essas duas obras, o Vale do Ipiranga, que está na Serra do Mar, e o marumbi, eles constituem as primeiras referências do projeto curatorial, e a partir dela nós desdobramos tanto para mais obras do Turim, né, que daí são outros felinos, os desenhos, né, e as obras também dos contemporâneos. Vale falar do Turim que nós conseguimos os desenhos, e os desenhos para o Turim, que é um escultor, que nesse projeto ali dentro de uma contribuição grandiosa que ele faz como escultor de animais, ou seja, da animalia, né? Os desenhos são fundamentais. Ali tem um desenho, né, Bessa, que podemos ver na segunda-feira, que é a anatomia da pata de um animal, que é um desenho
é um Da Vinci, assim. Aquele desenho é de uma força, de uma potência, de um rigor. E para construir, para moldar esses felinos, só quem sabe aonde estão os tendões e os ligamentos de cada pata, né? Então, ou seja, é apresentar como que se torna grande um artista também, né? Então, esses artistas, eles têm essa força na sua obra, porque tem uma vida colocada ali, dedicada à arte. Sem dúvida. Né? Marcelo Tá, né, diretor de incorporações da GT Build. Marcelo, a Rafaela falou há pouco, né, que é uma iniciativa, e eu concordo com ela, né, uma iniciativa muito boa e positiva de dar o nome a um empreendimento residencial, né, a 2 artistas. A gente já viu aí, tem muitos prédios, edifícios com nomes de artistas, mas eu acho que simplesmente assim, né, a pessoa foi lá, pegou aquele nome porque é bonito, é sonoro, né, tipo assim, edifício, sei lá, Juan Miró, por exemplo, né, edifício Pablo Picasso. Até o próprio João Turim, né, já tem... Tem outros, tem. Mas acho que vocês, né, a GT foi mais fundo, foi mais além, né, dando nome, não só dando nome a 2 empreendimentos que vão fazer ali, mudar a paisagem da Visconde de Guarapuava, ali na altura ali do Shopping Curitiba, Desembargador Mota e tal, mas assim, vocês, isso que ela falou há pouco, né, cada andar dos empreendimentos vai ter obras dos artistas, vai ter obra na entrada, em cada pavimento, não é isso? Exatamente. O objetivo nosso foi homenagear esses artistas, né, de uma maneira bem real mesmo, tá? Realmente uma homenagem. A altura deles. Exatamente. Não é só dar um nome, tá, do empreendimento. Eles têm a alma dos 2 artistas, tá? Nós temos uma praça na frente do empreendimento, que vai ser a Praça João Turim, tá? É uma praça onde é uma área que pertence ao empreendimento, mas é uma área onde ela vai ter um uso público, tá? Onde ela vai ter, né, ela terá três obras em tamanho original do João Turim. Esses, né, felinos e tal. Exatamente, são os três onças, né? E referência também ao Petit Pavé do Langue do Morretes, né? Nosso primeiro... padrão gráfico. Exatamente. Provavelmente o primeiro desenhista gráfico aí do Brasil. Que é quase uma memória visual, né, para nós curitibanos, né? Que são as calçadas, né? Exatamente. Então, como é um empreendimento onde vai ter um fluxo muito grande de pessoas, né? Nós estamos falando de 400 unidades, tá? Então, é um prazer as pessoas conhecerem as obras desses 2 artistas, tá? Que vão estar tanto na praça quanto nas 2 esquinas, né, dentro dos 2 empreendimentos, que são 2 empreendimentos, o Langue é um dos empreendimentos e o Turim não outro são torres geminadas assim, né, como a gente costuma ver ou dizer, né? Nós temos num lado da esquina 2 torres. Isso. E do outro lado da esquina uma torre. Tá. Mas a ideia é a torre maior é a João Turim. A torre maior é a Turim. Exatamente. Tá. É só Turim, né? Porque é Langue, Turim. O empreendimento, né? Langue Turim. Tá? Mas a ideia o que nós conseguimos materializar além das obras desses artistas, tá? Obras de artistas atuais que homenageiam esses 2 artistas. Então nós teremos obras de vários, né, artistas, a Rafaela, né, que fez essa seleção, né? Mas antes dela falar desses artistas, eu Francisco queria... Faria, Romulo Laz, né? Eles estavam lá, inclusive, na segunda-feira, né? Isso. Mas antes da gente falar desses outros artistas, eu queria só relembrar aqui o seu sobrenome, né? Seu último sobrenome é Tá. E você, né? É claro, você é neto, né? Sou neto do fundador da Irmãos Tá, do né? Micaretá. Isso, que fundou a Irmãos Tá há quantos anos? Isso foi em 1931, né? Foi uma continuidade do trabalho do meu bisavô, que começou aqui em Curitiba. Seu bisavô. Isso, que é o Maurício, que chegou em Curitiba em 1895. Isso. Né? Construtor italiano que chegou em Curitiba em 1895. Isso. Né? Mas você, até em função disso, você tem uma ligação aí com a história de, não sei se do Turim ou do Langue, né? Do Langue. Né? Na verdade, a ligação da minha família, porque os Malucelli são de Morretes. Também, né? Isso, Os Tá
Então a ligação é pelos Malucelli. Eu tenho uma ligação pelo Stá também, porque a mãe a esposa do meu bisavô, né, do Maurício também é de Morretes, né? Mas nós temos uma ligação que ainda continua. Minha família inteira passa o final de semana na cidade, lá em Morretes, né? Eles têm um condomínio lá onde eles... Sim, que é famoso lá. Isso. Tá. Então essa ligação, vamos lá assim, com a origem desses artistas, né? E o fato de eles serem artistas ali, os morretianos, né? E terem vindo para Curitiba, né? E trazido toda essa história deles para Curitiba, são artistas, vamos dizer assim, que têm uma ligação familiar, né? Com as pessoas da minha família, com os meus avós, né? E com relação ali a essa ligação que você falou mais forte com o Lang, com o Lang de Morretes, né? O meu avô era muito amigo de todos esses artistas. Eles se reuniam junto com outro amigo dele, que era o João Groff, né? Pai do Luiz Groff. Né? João Batista Groff. Isso. Tá? Que era um grande jornalista e fotógrafo na época. Eles se reuniam no final da tarde na Rua 15, tá? E... foram os precursores da Boca Maldita, talvez. Isso, talvez. E eu acho que é ali que saiu o jornalismo da época, né? Do Groff, nesses finais de tarde, onde eles conversavam com as pessoas. E numa dessas rodadas, dessas rodadas, o Lang comentou com os amigos, né? Que todo mundo na época achou que era uma brincadeira. E, eu vou falecer, né? Ele disse a data que ele faleceria. E ninguém levou a sério, né? Mas ele insistiu nessa história. Inclusive, ele fez um projetinho, né? Um projeto do túmulo dele, tá? Como é que ele gostaria de ser enterrado. Era um túmulo muito simples, né? Rodeado por caramujos. Ele era um grande malacólogo, né? Inclusive lá pediu para que fosse plantado um pé de guaimbê, que era uma folhagem aqui presente aqui no nosso litoral, né? E o mais pitoresco de tudo, que ele pediu para que ele fosse enterrado em pé. Então ele tinha comprado um túmulo no cemitério de Morretes, um túmulo de 1 metro por 1 metro, né? Pediu para que fosse enterrado em pé, fez esse desenho, passou pro meu avô. Eu imagino que meu avô não deve ter me levado muito a sério, né? E meu avô era um dos maiores construtores da cidade, né? Imagina, construir um túmulo lá, né? Então, até então levou, acho que, aquilo na brincadeira, né? Mas eu acho que foi a única obra que meu avô não entregou no prazo, né? Porque efetivamente o Lang, né? Ele faleceu na data onde ele disse que ele mas de causas naturais, né? Não, sim, ele teve um infarto, né? Foi pro hospital, né? Por sorte, né? Tem uma história também bacana. Ele foi enterrado e como ele estava com uma veste muito simples, ele estava com uma Parker 51, né? Essa história o João Groff conta, com uma Parker 51, que na época era uma caneta que não era qualquer um que tinha, né? Valiosa. Chamou a atenção de todo mundo, né? E isso correu pela cidade e o João Groff foi lá, né? E atendeu um amigo e ele faleceu naquela data. Foi levado para Morretes, né, para ser enterrado. O túmulo dele, a obra dele não havia sido entregue, né, nem o apartamento não estava pronto ainda. Nem iniciado. Né, hoje a gente faz apartamento aí de 20 metros quadrados. Naquela época era um apartamento de 1 metro quadrado. Né? Então o sepultamento dele foi feito numa gaveta lá no cemitério emprestada, né? E os túmulos lá eles são muito antigos, né? E não túmulos feitos com concreto armado, eles feitos com uma abóbora em cima, né? De alvenaria, então era um túmulo muito estreito. Quando esse túmulo foi colocado
na gaveta, ele não entrou, né? E começaram a quebrar as laterais, né? E do lado do meu avô estava outro grande artista amigo dele, que é o Teodoro de Bona. Ele virou pro Teodoro e disse: ele não está querendo ser enterrado deitado. Essa história, inclusive, ela ficou perpetuada, né? E eu, inclusive, conheci essa história, vi que essa história era verdadeira, né? Porque até então, quando na minha juventude, sempre achei que isso podia ser uma lenda familiar, mas ela está escrita num livro do Teodoro de Bona, que se chama Curitiba, a Pequena Montparnasse. Quando ele fala de Moretti, ele conta essa história. Só deixa eu te interromper por uma coisa. Por que ele queria ser enterrado de pé? Ele queria ser enterrado de pé porque ele gostaria de ser enterrado com vista para o Pico do Marumbi. Tinha uma razão, né? Por isso que ele comprou o terreno, o último terreno, né, encostado no muro, né, do cemitério, onde efetivamente tinha ele escolheu o local para que ele pudesse ter a vista, né? Isso era o mais importante da história. Claro que ele já tinha, né? Então ele foi colocado ali. Era o último desejo dele. Provisoriamente, né? Por um dia ele ficou ali nesse túmulo. Meu avô voltou para Curitiba, pegou os funcionários da empresa e no dia seguinte cumpriu o desejo do amigo, que ia ser enterrado de pé, né? E fez o túmulo dele, né? Com todo esse projeto. E assim ficou até hoje, né? Tem uma associação que faz a manutenção disso, né? Mas também é uma história, acho que pouco conhecida, que devia ser muito mais valorizada, né? Devia ser um ponto, qualquer lugar do mundo, isso devia ser um grande ponto turístico. Como tem lá em Paris, né? O cemitério... De cães? O Père Lachaise, né? Onde estão enterrados lá, né? As grandes personalidades estão enterradas lá, né? Sartre... e tantos outros, né? Que é uma atração turística de Paris, tem né? Buenos Aires, da Evita. Os artistas aqui, Buenos Aires, o cemitério lá da Recoleta, né? Enfim, que tem, né? Aqui mesmo, em Curitiba tem, né? Túmulos que são também bastante visitados. Sim. Bom, mas tudo isso, né, Rafael, eu sei que esse viés aí você não tinha até então como curador, uma pessoa, né, dedicada aí a fazer esse trabalho sempre, né, com as artes e os artistas, né? Eu tive uma relação importante com essa leitura do Paraná quando eu trabalhei com o Andersen, né, que foi, digamos, o pai de todos, né, assim, enfim, foi importante a figura do Andersen, inclusive na formação do Lang de Moretti, né? E nos estudos sobre a erva mate, né? Quando eu tive essa proximidade maior nos últimos anos com a erva mate. Então isso vai mostrando... Só para que as pessoas não pensem que você trabalhou fisicamente com o Andersen, né? Não trabalhei fisicamente com o Andersen, mas... não teria como, mas né? Fisicamente no sentido essas pessoas... isso que é o legado, né, Bessa? As pessoas falecem... Pesquisar a obra dele, né? Falecem, mas o tempo todo eu converso com o Lang, eu converso com o Turi, porque o livro, né? A arte as transforma em imortais, né? Não, a hora que você está diante de uma onça do Turim, o artista está ali, né? Então, essa imortalidade dos artistas é fato, né? Porque ele perpassa a existência pela obra. Isso por isso que se tornam imortais, né? Então, sim, o Andersen, a gente vai recolhendo essas ressonâncias, né, da existência dele e a contribuição desse legado que ele deu, né? E ele faz uma importante contribuição pro Lang, que ele estimula o Lang a fazer a viagem para a Europa, né? E isso foi fundamental na trajetória tanto do Turim quanto do Lang, irem para a Europa e voltarem. Quando eles voltam, eles eram tinham mais ou menos a mesma idade, né? Eles são o Turim é mais velho que o Lang, mas eles são conterrâneos e contemporâneos, né? Eles são os dois de Moretti, né? Os dois estão vivenciando basicamente na mesma época. Os dois são artistas, professores fundadores da Escola de Música e Belas Artes em 48. Então, essa homenagem da GT Lang Turim, colocando os dois numa relação, não só na relação da construção do movimento paranista, mas numa relação muito maior. Os dois já se conheciam antes do movimento, já se correspondiam, né? Ela é muito forte nesse aspecto, né, de trazer um contexto, né,
O artista é formado no contexto também, né? Então, esse contexto de época do Lang e do Turim que forma Lang e Turim também, né? E isso é muito importante a gente saber dessas biografias, né? Essa história específica do Lang, como ele gostaria de ser enterrado, né? A ode ao marumbi, por isso que quando nós conseguimos adquirir o marumbi do Turim para o hall, é o que faria todo sentido, ou seja, o que modifica numa curadoria de arte... É a cereja do bolo antes do bolo. Não, é essa conexão dos dois artistas e do projeto. Está expressa nas obras, né? Então, o que a gente sempre fala, a melhor leitura de um artista é perto do seu trabalho, né? Então, acho que essa é a experiência que a GT está proporcionando, de fazer a leitura também do Lang e do Turim, mas sobretudo pelo trabalho, né? As pessoas terem acesso à obra desses dois artistas. Senão viraria mais um prédio com o nome de artista, né? E uma coisa muito bacana que aconteceu foi a participação da família, tá? Sim. Nessa construção, nessa participação deles junto com a inclusive no do filme projeto. que vocês mostram lá na sala de cinema tem a participação de um sobrinho dele, né? Isso. Tem um bisneto, um sobrinho do Turim e um bisneto do Lang, né? E a história contada pelas famílias, isso é importante saber, né? A importância da família depois na continuidade da obra, né? É muito emocionante você ver ali o carinho que a empresa e a dedicação que a família do Turim teve, porque veja só quantos moldes, né, ele deixou, tá? Isso exigiu um espaço muito grande da família por décadas de guardar isso, tá? Então existe um investimento da família que teve que alugar um galpão para poder fazer a manutenção de todas essas... E foi isso que deu origem ao Museu Paranista. Ao Memorial. Ao Memorial Paranista ali no São Lourenço. Exatamente. Né? Então vamos lá. Essas obras elas teriam sido perdidas, né? Todas esses moldes, se não houvesse um empenho, né, da família, assim como as obras, toda a parte da malacologia que o Lang de Moretti deixou, né? Ele deixou tudo isso guardado para depois ser enviado ao Museu Paranaense. Então as pessoas sabiam da sua importância, né? Não da sua importância, né? Sabiam da importância das suas obras, né? E deixaram isso, né? Esse legado pra gente hoje, que é muito bacana. Bom, a exposição está lá aberta ao público, ela é gratuita, né? A visitação, as pessoas podem ir lá. Claro, tem um horário, né? Dias da semana, de segunda a sexta. De segunda a domingo? Segunda a domingo. Todos os dias da semana. Todos os dias da semana. A partir de que horas? Das 10 às 17 horas. Né? Não tem que pagar ingresso, nada. Nada. No sábado, né? Tem uma pessoa lá... uma mediadora cultural, né, que faz esse roteiro, né, que explica as obras. E ali, quando a pessoa entra na sala de cinema, tem direito a pipoca ou fomos só nós que tivemos aquele dia lá, nós jornalistas? Não. Tem? Não. Champanhe é só nós, né, Bessa? Mas pipoca... Ó, você vê que eu me entregando que eu tomei champanhe segunda-feira à tarde. Ainda bem que eu não tomei, Mas a Bessa, acho que também, pontuando na curadoria, sim, né, essa força da... O Paranismo, ele teve uma ampla divulgação, especialmente depois, né, da inauguração do Memorial Paranista, teve essa reascensão, né, desse movimento, né, desse momento. Mas a leitura que nós fizemos dentro da curadoria foi uma ode à paisagem do Paraná e esses dois intérpretes da paisagem do Paraná. A araucária, né, é um ponto central da paisagem do Paraná. Então, quando nós olhamos para a paisagem, olhamos para a produção dos artistas contemporâneos, como que a paisagem vem acontecendo na produção desses artistas? E daí que surge uma seleção muito interessante de artistas de pontos de carreira variados, trajetórias distintas, como o Fábio Noronha, que é professor da Escola de Música e Belas Artes, artista-professor, com um trabalho de 98 chamado Conservadores de Carne, que é uma reconfiguração da paisagem. Ele faz isso numa técnica mais mista. A Vilma Slomp, fotógrafa, que faz um registro em formato panorâmico em Piraquara, dos campos de araucárias, como ela coloca, e ela vem fazendo isso sistematicamente ao longo dos anos. Então ela tem um arquivo
que tem uma leitura dos campos de araucária. Então, olha a importância, né, dessa fotógrafa na Conheço bem o trabalho da Vilma. Exatamente. E são artistas com trajetórias importantes, como o Francisco Faria, né, fazendo os desenhos das quimeras araucanas, né, um artista que é um exímio, um talento impressionante na composição de desenhos. E o empreendimento deu a oportunidade da gente fazer o que a gente chama obras comissionadas, obras de encomenda, conversar com 2 artistas para que eles produzissem obras novas a partir do briefing ou a partir das questões que a gente está apresentando. Um deles foi o Rômulo Laz, que é um jovem artista, né, muralista, dedicado à produção de cerâmicas, azulejaria, e ele, a partir do Vale do Ipiranga, do Langue de Morretes e da trajetória do Langue de Morretes com as conchas, a malacologia, ele compõe um mural que é nomeado de Langue entre Conchas e Montanhas. Então, essa é uma experiência importante porque é um desdobramento do Langue. E o outro é o compositor Harry Crow, né, que é também professor foi aposentado hoje da Escola de Música e Belas Artes, que está produzindo uma peça para orquestra chamada Langue Turim, e que ele trabalha miniaturas para 6 instrumentos de cada obra ali no empreendimento. E na questão arquitetônica, daí nós tivemos que pegar, né, quais são os artistas, os escritórios, vamos dizer assim, né, que a gente tinha acesso, tanto da parte de arquitetura e de paisagismo, que pudessem captar todas essas informações e passarem tanto para a arquitetura do projeto, né, quanto para o paisagismo. Na parte daí, e a gente teve nós fomos muito felizes nisso, fomos atrás de um escritório de arquitetura com sede em Dubai, né, em que uma das diretoras é paranaense, é de Maringá, tá? Isso fez com que assim como a Rafaela, né? Assim como a Rafaela. Então isso trouxe uma ligação. Vocês foram chamar maringaense em Dubai. Isso, exatamente, com o escritório em Dubai. Então a gente conseguiu, daí com que ela incorporasse todas essas informações e conseguisse colocar isso na arquitetura, na fachada, né? A gente tem através das cores da fachada que se remetem ao pinhão, e a toda a questão de mobiliário, tá? Dos pisos, né? Dos revestimentos, a iluminação, né? Iluminação. Então todas essas informações, tá? Tanto assim da LW Design, que é esse escritório de Dubai, quanto o escritório de paisagismo do Benedito Abud, eles conseguiram em cada cantinho do empreendimento fazer essas referências a esses elementos tão importantes da nossa cultura, né? Do paisagismo, que foram do paranismo, né? Que esses artistas eram esses 2 maiores representantes. Então a gente conseguiu, a ideia é essa, em cada empreendimento, é um empreendimento que você pode ter, vamos dizer assim, uma visita guiada por ele, tá? Onde você vai participar, ter a condição de ficar, receber todas essas informações desses dois artistas e da cultura aqui do Paraná, desses elementos tão importantes para nós. O nosso tempo já está terminando, mas eu não quero deixar de fazer 2 perguntas, uma para você e uma para Rafaela. O empreendimento ainda não começou a ser construído, não é? O empreendimento foi lançado, um sucesso de venda, tá? Um sucesso de venda, eu acho que isso, a história do empreendimento, a alma que ele tem, né, dessa mensagem dos 2, né? Assim como o produto, são unidades de 25 a 70 metros quadrados, apartamento de 1 e 2 quartos, onde existe uma demanda muito grande de você ter isso no empreendimento ultra sofisticado, né? Com serviços nesse segmento não há serviços deve ser o primeiro, né? Exatamente, não existe, né? Com essa sofisticação que nós trouxemos de uma empresa internacional especialista em hotéis 5 e 6 estrelas no mundo, tá? Então ele traz essa arquitetura e a decoração desses hotéis, de hotéis 5, 6 estrelas internacionais, com serviços de hotelaria, né, para esse empreendimento, que é um empreendimento residencial. Então, isso junto com toda essa com essa nossa homenagem à cultura e à arte paranaense, foi um sucesso de venda,
né? A gente tem ainda poucas unidades à disposição. E a entrega dele está prevista para 2027? Exatamente, são 30 meses a partir de agora. Tá? E vai ser um diferencial ali naquela paisagem, né? Exatamente. Pelo que eu vi lá a gente conseguiu, no filme que vocês exibiram. A gente conseguiu priorizar. O objetivo nosso ali, claro, o empreendimento tem uma arquitetura maravilhosa, mas abrir ele, né? Os empreendimentos são recuados e a ideia é fazer com que as pessoas nessa praça, elas convivam ali nessa praça e elas possam admirar tanto as obras quanto essa arquitetura. Eu acho que é um presente, um legado que a gente está trazendo para Curitiba, né? Que eu acho que é o papel do incorporador, né? Não só fazer empreendimentos aí deixar aço e concreto lá. Não só empilhar tijolo. Não só empilhar tijolo. E a pergunta para Rafaela é a seguinte: a gente fala aqui o tempo todo, né? Langue de Morretes. Claro que é Langue de Morretes porque ele era natural de Morretes, mas tem uma historinha por trás aí, né? Quando ele morou lá na Alemanha, se não me engano, Isso, né? Ou na França. Na Alemanha. Ele tinha tinha vários Langes, né? Porque é um nome comum, assim, né? É um Silva. Silva. Então, era uma forma de fazer a distinção, né? Assim, então, colocar a localidade, né? Então, de Morretes. Então, acho que isso é muito interessante, porque vai mostrando o quê, né? A gente falou de Maringá aqui, quer dizer, foi pegar E ele voltou, quando ele voltou para Curitiba, o pai dele queria que ele tirasse do Morretes, né? E ele não tirou. E ele assina, né? Assim também. Sim, virou. Então, o que eu acho que é Os descendentes dele também carregam esse nome, né? Eu acho que essa é uma questão do empreendimento, né? Ele incorpora o local, né? O território. Assim como o Lang incorporou o Morretes na sua assinatura, no seu nome, é um empreendimento que incorpora a alma, o terroir, né? Essa ideia de terroir, o espírito do lugar, assim, na sua constituição, né? Então, o Lang Turim só podia acontecer em Curitiba, né? Assim, então, acho que essa é a importante contribuição que a GT faz, essa leitura do território, a leitura da cultura, né? E nesse aspecto que a gente vai produzindo legados, né? Então, acho que essa que é a dimensão também que a gente pode contribuir dentro da curadoria de arte e essa que é a experiência que a gente está proporcionando na exposição, né? É uma primeira fase, né, do que vai acontecer ali em 2027, quando isso puder ser habitado. Por isso que é uma obra de arte habitável, né? Nesse sentido. Ou um museu habitável. Ou um museu habitável, exatamente. E os artistas acabam sendo maiores que o empreendimento, né? Isso que é muito bacana. A priorização que a empresa deu, né? Essa homenagem é tão grande que hoje eles acabam sendo mais importantes do que o próprio empreendimento, né? Essa importância que a gente está dando a esses dois artistas. Maravilha. Já chegamos ao final, né? Aqui do nosso bate-papo. Hoje, essa conversa super proveitosa aqui, né? Sobre esse novo empreendimento da GT Building, o Lang Turim. E com o Marcelo Malucelli, diretor de incorporações da incorporadora, da GT Building, e com a Rafaela Tasca, curadora, né, que está aí por trás de todo esse trabalho de curadoria, de apresentação, né, e da montagem dessa galeria, né, que vai ficar lá até... São 3 meses. São 3 meses. Tá. Então tem um tempo bom aí. Mas é bom que as pessoas também, né, então ali na Avenida da Nossa Senhora Aparecida, 48, né, no seminário. Do ladinho da Batel Grill ali, então, isso. Para ter referência fácil. Já aproveitou para fazer um merchan aqui, né, do churrasco, mas tudo bem. E aí, enfim, né, para quem é curitibano, mora aqui, ou mesmo do interior do Paraná, que se interesse aí, né, por essas obras, por esse trabalho. Muito obrigado, Marcelo e Rafaela, tá, por estarem aqui hoje conversando com a gente, batendo esse papo. O Grandes por Bessa faz um rápido intervalo e já a gente volta conversando aqui com o desembargador Ricardo Tadeu Max da Fonseca e com o Márcio Aparecido da Cruz Germano. Márcio vai ser o primeiro juiz cego de primeiro grau da Justiça do Trabalho no Brasil. Ele, inclusive,
trabalha lá no gabinete do desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que também é deficiente visual, cego, como eles mesmos se autodenominam, e foi o primeiro magistrado, né? Magistrado nomeado desembargador totalmente cego do Brasil. Então é um bate-papo muito interessante, eles contam das suas limitações para o desenvolvimento desse trabalho tão importante que é a Justiça do Trabalho. A gente volta em instantes. Você está assistindo Grandes por Bessa.